exercício de matemática. Nossa aula de hoje é sobre conjuntos de números irracionais. Espero que você se inscreva no nosso canal, Mentalvox, e no final um gostei para nossa aula, certo? Aqui também no nosso canal você vai encontrar os outros conjuntos. A gente já tem um vídeo falando sobre os outros conjuntos. Hoje a gente vai falar exatamente sobre o conjunto dos irracionais, que é uma parte dos conjuntos que é separada, certo? Vamos lá. Então aqui, nessa nossa primeira imagem, você já vai observar aqui nosso conjunto dos números naturais, que está contido, ou seja, está dentro do conjunto dos números inteiros, que é o Z, é representado pelo Z. E o conjunto dos inteiros está contido, ou seja, está dentro do conjunto aqui dos racionais. E todos eles estão contidos, nessa parte azul do conjunto dos reais. A parte que é a nossa aula de hoje, é o conjunto dos irracionais, que é representado pelo izinho. Então, os naturais, que está dentro dos inteiros, e os racionais, que tanto os naturais como os inteiros estão dentro dos racionais, certo? Os irracionais é um caso à parte que a gente vai estudar hoje, que você pode observar no nosso canal, e você vai encontrar uma aula representando todos esses conjuntos. Então, para que a gente compreenda o conjunto dos irracionais, a gente vai entender que todo número ele é decimal, ou seja, número que possui vírgula, e infinitos e não periódicos. E não pode ser representado por meio de frações irredutíveis. Vamos desmistificar aqui algumas questões. Números decimais são números com vírgula, como você pode ver. Um número após a vírgula decimal, 2 centesimal, 3 milesimal e assim sucessivamente são números decimais, números que possuem vírgula. Números infinitos é uma divisão que não possui um fim, infinito. E não periódicos, essa divisão que é infinita não pode ser repetitivo o número. Por exemplo, se eu tenho 0,111 infinitamente, esse 1 está repetindo. Ele é decimal? É. Ele é infinito? É. Está repetindo 0,111 infinitamente, ele vai ser infinito. Mas ele não vai ser irracional justamente porque ele não pode ser periódico. Como o 1 está repetindo nesse meu exemplo, então ele não pode ser periódico. Então, nesse caso, 0,111 não pode ser irracional. Não pode ser irracionais, justamente porque 0,111 está repetindo o período. Então, o número irracional não é periódico, ou seja, não pode aparecer o período. A outra coisa que também tem no nosso canal, que é sobre frações, na aula sobre frações, você vai ver que uma fração irredutível é quando você dividir o valor, tanto numerador como denominador, e você chega num valor que não mais consegue dividir. O irracional não chega nesse valor irredutível, então ele não pode ser escrito em forma de fração. O número irracional ele é decimal, ele é infinito e ele não pode repetir o número, ou seja, não periódico, como a gente vai ver aqui. Alguns exemplos de números irracionais. Então você pode ver aí, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Você observa que tem números com vírgula e eles são sempre infinitos. A outra coisa que você observa é que esse número não há uma repetição, o número não é o mesmo, não há uma sequência, não há uma repetição. Então, se não há uma repetição, não há um período. E se não há um período, o número é chamado irracional. Ele é decimal, ele não é periódico e ele possui números com vírgula, certo? Você entendeu agora? O número irracional são aqueles números que possuem vírgula, não possuem um período e eles são finitos. Aliás, infinitos, eles não têm fim, certo? A gente está falando muito aqui na nossa aula o que é dízimas periódicas. Então, o que é uma dízima? É uma divisão que você divide, só que você
não chega num fim. E esse não fim pode ser periódico ou não periódico. O que é ser periódico? Periódico vai repetir sempre um número só após a vírgula. Chega um momento que você vai repetir um número após a vírgula. O periódico. O não periódico vai ser sequências infinitas de números que você não vai chegar nunca num fim e esse número nunca vai ser repetitivo. Então, como ele vai dizer que né, um número racional pode receber duas classificações decimal. O exato e o periódico. O exato é aquele número que você divide um número pelo outro e vai dar um valor exato, ou seja, vai dar um número real. 10 dividido para 2, 5. 5 é o número exato, então você já pode compreender. Agora, a dízima periódica, não. Como diz aqui, é o resultado de uma divisão cujo quociente é infinito, mas repete-se um período. Ou seja, um número vai ser repetitivo. Se após a vírgula o número está repetindo, a dízima é periódica. Se não está repetindo, a dízima não é periódica, certo? E ele ainda diz mais, a fração correspondente à dízima periódica é chamada de geratriz. A geratriz, como já tem aqui no nosso canal também sobre frações, eu tenho um número com vírgula, infinito, periódico, que está repetindo o número após a vírgula, e depois eu posso converter esse número que está infinito e periódico, eu posso converter numa fração. Quando eu faço isso, a conversão do número infinito periódico, eu faço a geratriz, que é a fração geratriz, certo? E quando tem a geratriz, o número já não é irracional. Uns exemplos aqui de números. Eu tenho 25 dividido para 2. O número é 12,5. Número decimal exato. Deu quanto? 12,5. Aí você me pergunta, mas professor, tem um número com vírgula. Certo, o número decimal 12,5. Mas é uma dízima, aliás, já é uma divisão exata. A divisão com um resto foi zero, ou seja, houve um resto? Não. Se houve uma exatidão, se você multiplicar 12,5 por 2, vai dar exatamente 25. Então você dividiu, está correta a sua divisão e não restou nada. O segundo exemplo, 2 dividido para 3, deu 0,66666 infinitamente. A dízima é periódica. Ah, professor, qual foi o problema nesse caso para ela ser periódica? Qual é o número que está sempre repetindo? Aí você me responde, 6666 infinitamente. Se o número está repetindo é 6, ele é infinito, ele é uma dízima periódica infinita, que não tem um fim, né? Vai 6666 é periódico porque o número 6 está repetindo. Dízima periódica é isso. O período, o número repetitivo é chamado de período, certo? Período. E a fração anterior, que estava é a fração geratriz, esse número pode ser convertido a 2/3, né? Como a gente já estudou aqui no nosso canal. Outra coisa, 28 dividido para 33, a fração geratriz. Nesse caso deu 0,84 e assim sucessivamente. O período é 848484. Outra forma da gente estar representando é colocar um tracinho em cima da dízima, eu sei que vai continuar, e o número está repetindo 848484 e assim sucessivamente. Esse é o período que ele está exemplificando, certo? Como ele diz aqui, né? O período poderá ser representado com um tracinho em cima do número, certo? Essa é tanto dízimas com período e com o número exato, que agora você já sabe qual é a diferença entre o número exato e entre uma dízima periódica. Aí você me pergunta, e uma dízima não periódica? A não periódica, esse número aqui que está sendo repetindo, ele não se repete. Por exemplo, 6, 7, 9, 10, 15 e assim sucessivamente, são números que não repetem. Então, se é um número que não repete, é chamado de dízima não periódica. Mais um outro exemplo. Encontre a forma decimal da fração 4 dividido para 5. Então, você vai fazer o quê? Inicialmente, compreenda que 4 dividido para 5 é o mesmo que dividir 4 por 5, ou seja, dividindo 4 por 5. 4 dividido para 5. 4 não é menor do que 5, então na nossa divisão normal, você já vai observar que você vai acrescentar uma casa decimal e a vírgula,
E a casa aqui no 4 que fica 40. Agora você divide 40 dividido para 5 vai dar 8. 8 vezes 5 ou 5 vezes 8 dá 40. Restou nada. Certo? O número é exato. 4 dividido para 5 deu quanto? 0,8. 0,8 restou algum valor aqui? Não. Se não restou nenhum valor, o número é exato. Então, o número é exato, neste caso, 4 dividido para 5. Ele é um número racional? Racional ele é. Ele não é irracional, porque ele é finito nesse caso. Se ele já é finito, você já matou a ideia que o número é finito justamente quando ele é racional. Quando ele é irracional, ele não pode ter um fim, ele é infinito, certo? O nosso outro exemplo, eu vou dividir 174 para 45. Dividindo normal, 174 por 45, você obtém 3,86666. Aí você me pergunta, esse número é irracional? Ele é racional, por quê? Você está me dizendo que deu 3,6, é número decimal, mas ele está repetindo 6, 6, 6, 6, 6, 6, infinitamente. Se ele está repetindo o período, se um número está repetindo, ele é o quê? Periódico, né? E o número irracional não pode ser periódico, ele tem que ser não periódico. Por isso que nesse caso, a fração 174 por 45, que dá 3,86666 infinito, é um número racional. O nosso terceiro exemplo é escrever a fração correspondente à figura, escrever a fração correspondente. Aí você já observa em cima aqui, o número que está em cima corresponde aos números que estão pintados, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5. E o todo, a divisão do todo é o denominador, no caso são 12, né? Se você quiser contar aí, deu 12, que é a fração que representou aqui geometricamente, aqui em forma de fração. Ele quer, né? Em seguida, dê a sua representação decimal. Então, eu vou dividir 5 para 12. O número de partes pintadas corresponde ao numerador e o número total, o denominador. Ele quer que escreva num decimal, então vamos fazer. 5 dividido para 12. A primeira coisa que você já pensa. Se é um número menor, então você vai acrescentar 0, e 0 aqui também. Agora, 50 dividido para 12, aí você vai dividindo. E o valor que você vai encontrar é 0,41666666. Aí você já me diz que é uma dízima periódica, que vai ter o período, o 6 vai estar repetindo. E ou representar dessa forma aqui, com tracinho em cima, que é a mesma coisa, está representando a sequência infinita, que esse número também é racional e não é um número irracional. Então, nossa aula de hoje foi sobre números irracionais. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas. Se inscreva no nosso canal Mentalbox e no final dê um gostei. Até a nossa próxima aula.